Ok, Igor, mas qual a relação do método templo com esse workflow? Esse workflow, ele executa de forma lógica e simples todo esse método templo. Só que as palavras são diferentes, eu utilizei termos técnicos, então as pessoas que estão começando agora, é natural elas pensarem, poxa, Igor, não tem relação nenhuma, são dois métodos, são duas coisas distintas. E eu te provo que não é, beleza? Então, vamos começar aqui a desdobrar cada ponto desse. O passo 1, que foi o que eu te falei que o passo 1 representava? O passo 1 representa você ir lá no arquivo, nos seus dados brutos e conectar com eles e trazer eles para dentro do Power BI. Que ponto do método templo está relacionado isso? Está relacionado com confiabilidade dos dados, porque você precisa extrair os dados corretos, e está relacionado com modelagem, que é você fazer as relações entre as suas tabelas. Se você extrai as tabelas erradas, ou mesmo se você não extrai tabela nenhuma, esse passo aqui do método templo ele não é executado, tá? E lembre-se, onde é que está isso? Está bem aqui no método templo, confiabilidade de dados, que é o nosso alicerce, e modelagem que está aqui, beleza? Vamos para o passo 2. Passo 2, o que tem a ver o passo 2? Passo 2 é a adequação e limpeza dos dados, as transformações, né? Ele está relacionado com confiabilidade, com entender o processo e alinhamento com o usuário final. As pessoas que podem ter esquecido alguns pontos importantes do método templo podem estar se perguntando, como assim, Igor, entender o processo? É o seguinte, todas as transformações que você faz nos seus dados, você precisa saber onde você quer chegar para poder fazer as transformações. Seguinte, eu vou te dar um exemplo aqui. Seu chefe pede para você criar um dashboard, ele manda você conectar com um banco de dados. Aí chega lá no banco de dados, tem 15 colunas, tá? De dados, várias informações em cada coluna. Como que você vai saber qual é a coluna que você precisa se você não entender o processo, se você não entender o que você tem que construir naquele dashboard? E vou mais além, se você não entender o que o seu usuário final quer. Então, se você não faz isso daqui, ó, que o método templo pediu, com certeza essas transformações aqui serão feitas de forma ineficaz, vai estar transformado, né? Você vai estar fazendo ali, mexendo na ferramenta, mas você não vai atingir o resultado final, você não vai conseguir entregar um resultado legal para o seu usuário final. Por isso que eu te falo, esse evento ele é muito mais do que conhecimento técnico de Power BI. Conhecimento técnico de Power BI tem de muito, virou commodity, tem no YouTube pra caralho. Só que a galera tá ensinando como que você aperta os botões. Aqui eu tô te ensinando como que você aperta os botões certos no momento correto para você impressionar as pessoas corretas. O papo é esse, saca? Então, vamos pro passo 3. No passo 3 a gente faz o que? Os cálculos e operações. Igor, como é que eu vou fazer cálculo se eu não escolhi o meu KPI? Então, ó, escolha de KPIs, anomalia, modelagem. Esses pontos aqui, ó, que estão aqui embaixo, são os pilares do método templo que esse passo está relacionado, caso você não tenha entendido ainda, tá? Então, quando eu falo de modelagem, os cálculos e operações, eles levam em consideração modelagem. Por quê? Às vezes você precisa fazer cálculos com colunas que estão em duas tabelas distintas, e esse cálculo só vai ser realizado se as tabelas estiverem relacionadas, e você relaciona essas tabelas no momento de modelagem, tá? Como que você vai fazer um cálculo numa tabela se você não sabe o que você quer fazer, se você não sabe qual é o problema, se você não sabe qual o KPI que você quer colocar no gráfico? Então, no passo 3, isso daqui precisa já estar feito, tá? E onde é que eu te falo que isso é preciso? No método templo. Tá vendo como as coisas se encaixam de forma estratégica? Eu espero que eu esteja sendo muito claro, tá? Me empolga aqui às vezes que eu tomei um cafezinho que você já viu anteriormente. Beleza? No passo 4 tem desenvolvimento visual, tá? Desenvolvimento visual. O que é que eu preciso? O que é que tem a ver o passo 4 de desenvolvimento visual com o método templo? Tem tudo a ver. No método templo eu te falo que a cor e o design ele exerce um papel muito importante no momento de apresentação do seu dashboard, onde você impressiona a pessoa. Então, quando você estiver executando isso daqui na ferramenta, você vai precisar desenvolver um layout legal, escolher umas cores harmoniosas, tá? E no desenvolvimento visual, eu te disse que a gente criava os gráficos, né? Para você criar os gráficos corretos, você precisa saber qual é o problema. Se você não souber qual é o problema, como que você vai escolher o gráfico correto?
Você não consegue escolher qual é o gráfico correto, tá? Então, o problema, a anomalia, que é o que essa linha aqui está dizendo, né? É o seu norte, a sua bússola. E tudo é feito olhando para isso. A escolha dos gráficos, os dados, tudo. Beleza? Modelagem. O que acontece? Eu vou vir aqui, eu vou dar um exemplo prático. Nesse caso aqui dá. Por exemplo, quando eu clico aqui num gráfico, observe que todos eles filtram. Só está tendo essa interação entre os gráficos porque o meu modelo de dados, a minha modelagem foi feita de forma correta. É muito comum na área, né, as pessoas criar um dashboard legalzinho, mas quando você clica, nada filtra, nada interage, sendo que era necessário que interagisse, né? E isso só acontece quando você faz a modelagem de forma correta, tá? A modelagem precisa ser feita de forma correta. Então, aqui na parte de desenvolvimento visual, tem tudo a ver com esses 4 pontos que estão lá no método Templo. Observe que eu estou riscando aqui com o mouse só por toque, que minha letra é muito feia, beleza? Então, automações e interatividade. O que tem a ver o passo 5? Tem a ver com modelagem, tem a ver com anomalia e confiabilidade de dados. Igor, como assim atualização de dados tem a ver com confiabilidade de dados? Imagine o seguinte, a parte aqui de automação, né? Qual é a automação que eu te disse que a gente ia fazer para atualizar os nossos dados de forma automática? Imagine o seguinte, você faz uma automação para atualizar os dados, só que a limpeza que você fez aqui está errada, não é a limpeza que você quer. A extração que você fez aqui também está errada. Qual o impacto disso? Impacto direto em confiabilidade de dados. E confiabilidade de dados é o quê? Vou voltar aqui para lembrar, para refrescar a mente de vocês. É o alicerce do método Templo, saca? Então, basicamente é isso. E o último passo, o passo 6, é o alinhamento com o usuário final. Por que, Igor? Que é a hora da entrega. Quando você compartilha o seu projeto com o seu chefe, com os seus pares, com o seu time, é hora de você entregar para a pessoa o que ela quer. Então, você precisa ter o certo alinhamento com a pessoa para você não ter surpresas, para não chegar na hora a pessoa, não era isso que eu queria, não. Ou então, você fazer um dashboard focado em um problema que não é o problema que a pessoa pediu para você resolver, que não é o processo que a pessoa pediu para você acompanhar. Então, no método Templo, isso daqui tá bem coberto, tá bom? Então, basicamente é isso.